Fala aí, pessoal, beleza? Vamos fazer um vídeo aqui para explicar para vocês como que se utiliza o 0,88, tá? E por que utilizar o 0,88, tá? Então, eu vou dar uma passada aqui nos gráficos de índice e dólar para estar explicando para vocês, tá? Mas antes, tirar uma dúvida do pessoal de como que faz para poder encontrar o 0,88, né? A gente está na loja da Nelogica, tá? Então, você vai aqui em estratégias aqui no Profit, tá? Em automação de estratégias, tá? Lá em automação de estratégias, você vai ter aqui loja, tá? Aqui em loja você digita indicador underline 0,88 e vai processar e terão aqui os dois, tá? Um como índice, um como dólar. Por que que tem dois no caso, tá? Por causa que a Anelógica, ela não permite que a gente anuncie dois indicadores pelo preço de um, tá? Então, a gente colocou aqui os dois, aí a pessoa contrata um normalmente o que mais ela opera e solicita o outro pra gente no nosso grupo que a gente tem aqui na Nelogica, no chat. A gente envia o segundo gratuitamente, tá? E é assim que a gente vem fazendo aí com o pessoal, tá? Aliás, adquirir o indicador é só colocar no gráfico em renco, sempre renco, tá? No caso do mini índice, a gente utiliza nos nossos vídeos aí o 20R, tá? Que é aquele que a gente mais se adequou no caso de acordo com a volatilidade do índice para dar menos sinais falsos, tá? E evitar aí mais stops. O índice é um ativo bem errático. E no dólar a gente utiliza o 6R, tá? Então vamos começar aqui pelo mini índice, tá? Basicamente o indicador aqui ele tem três cores, tá? Então ele tem aqui o azul, ele tem o verde e o vermelho, tá? Aqui eu tô no dia de hoje, que é dia 23, mas a gente passa depois aqui também pro lado para poder dar uma olhadinha aqui nos outros dias, tá? Então o azul basicamente ele faz você tá aguardando uma operação, tá? Então quando tem azul você não faz nada, você aguarda. E o verde você entra numa compra, tá? Então aqui hoje, por exemplo, 9192, ele entrou aqui numa operação, tá? De compra aqui no fechamento dele que foi 127.870, tá? Então o mercado ele entrou aqui, o nosso indicador deu entrada aqui. Essa operação ela chegou a dar o máximo dela aqui deu 128, 180, foi basicamente aí uns 280, 290 pontos, tá? Uma coisa que é importante que a gente fala, né? O verde é compra, a gente já falou. Só que o azul, ele vai fazer o quê? Ele é o fim do movimento, tá? Então, não quer dizer que essa operação que deu 290, 300 pontos, que ela vai encerrar na coloração positiva. Por quê? Por causa daquele aguardo do mercado até ele entender que nisso não é um pullback, que o movimento finalizou, tá? Então, você tem que proteger de acordo aí com sua meta de gain, com o seu trailing stop, isso aí é de acordo com o seu operacional, tá? O indicador ele vai fazer o quê? Ele vai te dar a entrada, ele vai te falar, ó, essa entrada aqui, ela finalizou agora na coloração azul, então a gente não espera mais que o mercado continue o movimento que ele fez, seja ele para cima ou seja ele para baixo, tá? O dia de hoje aqui foi bem travado aqui o índice, ele entrou aqui, isso aqui tá interessante, que ele nem estopou aqui no azul, ele já virou a mão, tá? A agressividade que teve aqui, tô vendo que foi quando a vista abriu, né? 10 e 4 aí, as ações abrindo, então ele fica aí mais errático, dependendo se as ações elas ficam metade subindo, metade descendo, tá? Por isso que ele dá essas violinadas aqui. Então aqui no caso ele virou a mão, então ele estopou a compra e já abriu uma venda, tá? Essa venda que ele deu praticamente não deu nada, deu 100 pontos aqui,
tá? E aí ele segura para poder ver se essa venda é um pullback ou não. Aqui no caso ele viu que não é um pullback, estopou a operação, tá? Com a compra é a mesma coisa, tá? Reparem que ele subiu aqui na compra, deu 130 pontos, chegou a tomar uma ré aqui da entrada de 290 a 300 pontos, tá? Mas ele não encerrou a operação porque ele entendeu que só que era um pullback, tá? Depois ele subiu, chegou a pagar 200 pontos e aí voltou de novo depois de mais de uma hora de operação. É que ele falou, não, beleza, aqui realmente essa operação ela foi perdida, não há o que fazer, tá? E nisso ele vai fazer o dia inteiro. Aqui mais uma lateralização do índice, ele entrou aqui na venda, ele ficou totalmente lateral. Quando o ativo não vai, a gente não tem o que fazer. A gente tem os pontos de entrada, o mercado trava, infelizmente não tem o que fazer. Aqui teve uma outra compra, tá? Foram 300 pontos, ele voltou aqui também com tudo, já virou a mão aqui na venda, ele identificou uma agressão, pegou 380 pontos, e aí a gerência do trade, trailing stop, se você vai colocar no zero, fazer uma parcial, aí é de acordo com a sua estratégia, tá? Estopou aqui no break-even, no caso, nesse caso, tá? Já abriu uma outra compra aqui, que ele fez um pullback, ele não deu a saída e foi encerrar aqui em cima com o fechamento aí do mercado nessa operação de 850 pontos, tá? A gente pegando um pouco mais para trás aqui, no dia nem tão longe, né? Ontem mesmo aqui no dia 22, tivemos aqui operações semelhantes. O mercado entrou aqui na venda, ele estopou aqui essa venda, falou, não, aqui realmente o movimento finalizou. O mercado foi, rompeu o topo, devolveu novamente, rompeu o fundo, entramos aqui com 170 pontos, voltou com tudo novamente, rompeu o topo. Esses dias que são laterais acabam aí judiando da gente, mas faz parte, né? Pegamos aqui essa outra venda, que chegou a dar aí 450 pontos, tá? Saímos aqui na proteção no break-even, rompemos o topo aqui na compra, o mercado foi só colocar que a gente, maldade no mercado, faz parte, deu esse stopzinho de 300 pontos, ele falou, opa, essa operação aqui deu ruim, já encerra ela, e já abre uma outra operação aqui na venda, que foram aí 1.550 pontos, tá? Aqui, como pode ver, ele fez um pullback, ó, foi 800 pontos, chegou a fazer um pullback com 370 pontos, tá? Então, ou seja, foi um pullback aí, acho que de uns 400 pontos, é isso? É, ó, 440 pontos, tá? Mas ele não deu a saída, então ele falou, isso daqui é só um pullback, não vou estopar essa operação. E aí pegou em uma operação só, 1.550 pontos, 1.570 pontos, tá? E na proteção ele saiu com 1.120 pontos, tá? E encerrou aqui, já abriu aqui uma outra compra, tá? Com 320 pontos de gain, encerrou aqui também. Então ele vai fazendo isso daí o dia inteiro, tá? E o mini índice, ele tem um módulo que é o módulo que a gente fala que é o módulo de tendência, tá? Aqui tá na minha versão de teste, então eu coloco aqui de 0 para 1 no modo conservador, ele vai estar carregando, tá? E esse modo de tendência, ele segura mais as operações, tá? Então, ele pega que essa operação de compra aqui no modo convencional, ele já teria estopado. Essa operação de venda também no modo convencional já teria estopado muito antes, tá? Mas ele identifica uma região de uma possível ainda agressão e aguenta mais o trade, tá? Isso daí é para quem gosta de ficar segurando uma, duas operações aí no dia, tá? Vai variar de acordo aí com o operacional. Aqui, por exemplo, vamos pegar esse dia aqui que é bem interessante a gente mostrar. Nessa operação de venda, ele entrou aqui às 9h01 e foi finalizar aqui às 18h10 em uma única operação, tá? Essa operação chegou a pagar 1.700 pontos, tá? E finalizou aqui com 1.700 pontos, tá? Se eu colocar aqui no modo convencional, aquele modo que eu faço aí os vídeos para vocês, vocês verão que não foi somente uma única operação, tá? Ele foi dando as saídas. Ele pegou aqui 300 pontos, falou que, opa, esse movimento aqui já encerrou. Abriu outro movimento. Pegou aqui 340 pontos, encerrou o movimento. Lateralizou, ele não encontrou operação.
entrou aqui uma operação de venda e já saiu aqui depois posteriormente. Entrou aqui numa outra operação de venda, 590 pontos, e já saiu aqui. E abriu aqui uma outra operação 5,10 para poder encerrar aqui, tá? Então, essa é a diferença entre esses dois módulos, tá? Bom, isso é no mini índice, tá? A gente está batendo por enquanto no 20R, mas vocês podem estar utilizando o Renko da preferência de vocês, tá? Se vocês quiserem estar colocando, por exemplo, um 15R, que é para quem quer uns stops menores, umas entradas aí de alvos mais curtos de repente, de acordo com o operacional de vocês, ele vai funcionar em todos os Renkos aí, tá? A única coisa é que, similar ao tempo gráfico dos candles, de 5 minutos para 2, por exemplo, o 2 vai te dar muito mais sinais que poderão ser violinados. Já o 5, por ser um tempo gráfico mais longo, você tem uma assertividade maior, uma certeza maior. Tá? É a mesma coisa quando você opera com gráficos com um Renko menor, tá? Mas aí vocês podem estar fazendo aí o backtest de vocês. Esse dia aqui, por exemplo, foi bem legal que eu mostrei aí, o 15R, tá? Então, tem umas entradas falsas também, porque ele dá entrada e sai por ser um gráfico menor, de menor tempo, como eu disse, tá? Então, isso daí vocês têm que realmente adequar, tanto com o operacional que vocês fazem com relação à mão que vocês operam e também a quantidade de trades que vocês podem estar fazendo aí no dia, tá? É a gerência de vocês, tá? Então, esse aqui foi o mini índice. Se a gente for pegar aqui agora o dólar, tá? O dólar hoje teve uma manhã bem tranquila, tá? Depois ele deu uma lateralizada aqui até engatar de novo, e na hora do almoço ele lateralizou, tá? Mas mostrando aqui o dólar, eu tô no 6R, tá? E vocês podem estar utilizando também ele em outros tempos gráficos, tá? 5R, por exemplo, 4R, tá? Lembrando que quanto maior o R, o Renko, é maior também o seu stop, tá? E quanto menor também você tem diminui o stop, mas você tem mais chance aí de ser violinado, tá? Pegando aqui então o dia de hoje, teve aqui essa entrada aqui às 9h12, ele caiu aqui 32 pontos, tá? A coloração aqui é a mesma, o azul ele aguarda a operação e também ele encerra uma operação, vermelho venda e o verde é compra, tá? Então teve essa operação aí que durou 1h30, que chegou a pagar 33 pontos, na coloração ele bateu que 22. Entramos aqui na compra, ele fez um pullback, chegou a ficar negativo 6 pontos, tá? E depois ele subiu aí com tudo para pegar aí mais 20 pontos, tá? Então, se a gente for ver aqui, entre as extremidades foram mais de 50 pontos. Se a gente for ver nas proteções, a gente está falando aí de mais de 30 pontos, tá? Então, foi uma manhã aí que foi super tranquila. Depois, ele tende realmente a lateralizar quando ele faz esses movimentos bruscos, quase uma volta em V, né? E aí você acaba caindo aí nos sinais falsos, aí quem opera dólar sabe, tá? Só que o dólar, a assertividade dele é muito maior porque ele é um ativo que não depende das ações, né? Ele tem a correlação com a nossa bolsa das ações, o mini índice, mas ele não depende da Petro, da Vale, do Bradesco para poder fazer as operações, né? Então, é por isso que ele é mais tendencioso, digamos assim, né? A gente consegue tá extraindo uma grana bem legal dele, tá? No 6R, o stop máximo dele gira em torno de 11 pontos, é bem razoável, tá? Mas ele tem aí muitos stops que quando você não protege, por exemplo, catou aqui 6 pontos, se você não for contente, ele te stopa aqui, que ele fala, ó, fim do movimento, 3 pontinhos, tá? Então, é bem tranquilo de estar operando ele com o 0,88. Ele tem uma atividade aí absurda, tá? Quem opera aí sabe. E o 0,88 no dólar, ele tem uma facilidade a mais do índice, tá? Qual que ele tem? Eu consigo estar operando ele em 4 módulos, tá? Eu vou estar diminuindo aqui o tempo gráfico para poder ver se eu consigo estar mostrando para vocês
os 4 tempos gráficos que ele tem. Coloquei aqui no 5R, já deu para ver que deram bem mais entradas, né? Se eu for aqui em propriedades também, estou na minha versão de teste, eu vou ter aqui o modo conservador, que vai variar entre 0, 1, 2, 3, tá? Então, eu tô no 0, se eu colocar aqui no módulo 1, ele vai carregar, e o módulo 1, ele vai ser o mesmo módulo que eu mostrei para vocês no mini índice, tá? Ele vai segurar mais o trade, tá? E o importante, ele não vai buscar tantas reversões, tá? Então, aqui, por exemplo, no dia 22, eu vou até voltar aqui para vocês, no dia 22, ele teve aqui, no módulo 0, uma venda, tá? Mas no módulo 1, ele não fica buscando uma reversão, então ele não teve essas vendas. Como ele não teve aqui essas vendas, ele se posiciona melhor na compra, tá? Reparem, se posiciona melhor aqui na compra. Por quê? Porque ele não tem que estopar a venda para poder abrir uma compra, tá? Então, ele identifica a tendência primária e opera nela até ele identificar que ela foi revertida, tá? Então, o módulo 0 ele vai pegar os trades tanto para cima quanto para baixo. O módulo 1 ele vai segurar mais o trade e ele vai operar na tendência primária do diário, do dia de hoje, no caso, tá? Se a gente for colocar aqui no módulo 2, deixa carregar, ele vai aqui trabalhar também na tendência primária que ele identificou até que ela seja revertida, porém ele não vai ficar estopando a operação, ele vai tentar segurar o trade até ele identificar que o pullback não é mais pullback e que o pullback ele é realmente o pullback e a possibilidade dele extrair mais dinheiro do mercado em uma única operação, tá? Então, reparem aqui que a gente teve aqui um pullback maior aqui, o que impossibilitou aquela compra, tá? A gente teve aqui, não teve saída nessa operação, não teve aquela saída aqui, não teve entrada aqui porque não saiu, não teve outra saída aqui, tá? Ele segurou todo o trade aqui, que das 10h44, por exemplo, foi finalizar aqui às 18h05, 45 pontos, tá? Então, também a gente tem esse módulo e vai variar de acordo com o operacional de vocês, qual vocês querem estar operando. Se quiserem deixar abertas aí 4 janelas também para poder ver as entradas e as saídas, pode também, não tem problema nenhum, tá? Tanto no índice, que são 2, quanto no dólar, que são 4, tá? E se a gente for colocar aqui no conservador, no módulo 3, a gente vai ter aqui um módulo muito semelhante ao 2, tá? Porém, ele tem na inteligência dele programada os pontos de que ele não vai buscar venda em pontos de compra e nem pontos de compra onde a tendência é venda, tá? Então essa é a diferença dele, tá? Aqui como ele subiu, ele não buscou venda, passou aqui, ele falou, beleza, agora passou daqui, não tem mais por que eu buscar uma compra, vou buscar então a venda, e assim sucessivamente, tá? Tô no 5R, vou voltar aqui pro 6R, que é o que eu faço aí, os vídeos diários aí praticamente, aí quem tá no nosso grupo do Telegram, tá? Ou print, alguma coisa ali, eu sempre acabo mandando, tá? Então, esse aqui é o 0,88, tanto no mini índice quanto no mini dólar, tá? Uma outra coisa também que me perguntaram, que é uma dúvida aí que o pessoal tem, né? Normalmente os mais iniciantes, tá? Por que eu vou estar utilizando o 0,88, tá? Se no caso ele foge do padrão, por exemplo, operacional aí que vocês aprenderam com os gurus, aí os professores, os mentores, que é o Kendo, a gente estava trabalhando com o Renko, tá? Bom, o 0,88 ele pode ser usado tanto como uma confirmação das entradas que você está vendo, tá?
ou então, se você não está vendo, ele vai te mostrar uma entrada que você vai estar buscando extrair o máximo de dinheiro do mercado, ou então atingindo aí, batendo a sua meta com sua ordem oco, seja ela em pontos, ou então seja ela em poucos pontos e vários contratos, ou vice-versa, tá? Então, ele basicamente ele vai te auxiliar e ou validar, ou então ele vai estar te mostrando, ó, aqui é um ponto de compra. Você vai entrar aqui se você achar que você tem que entrar, tá? Você vai entrar aqui se você achar que você tem que entrar, você vai entrar aqui se você achar que você tem que entrar. Ele está falando, ó, aqui tem uma alta probabilidade do mercado subir. Aí você vai entrar se você achar, de acordo com a leitura do mercado, que esse trade vai ser lucrativo ou não. Ou se você não tem tanto conhecimento e precisa de um apoio, ele serve também para você que não tem nenhum conhecimento. Ficou verde, ele vai identificar que é uma operação de compra onde tem uma possibilidade muito grande de você conseguir aí extrair pontos do mercado, e você vai trabalhando o seu trailing stop de acordo aí com o seu operacional. Ou então, se você busca uma meta de 5, 10, 15 pontos aí no dia e quer dividi-la em uma operação, então em duas operações, fica também a critério seu, tá? Ele vai estar só mostrando aonde que vai ter o ponto de entrada e aonde vai ser o ponto de saída, né? Então, aqui, como a gente mencionou, por exemplo, entramos aqui na venda, essa venda aqui, ela chegou a dar aqui só 4 pontos, fez um pullback de 6,5 pontos, chegou a dar aqui o máximo de 6 pontos e estopou aqui quem não protegeu com 6 pontos em 3 pontos negativos, tá? Por quê? Porque ele falou, ó, o movimento realmente de venda acabou, ele não vai descer mais, tá? Então, stop essa operação. Se você não fez grana aqui, stop essa operação, tá? Porque vai ter outra operação aí em breve. Ele fica em azul e te mostra o ponto de entrada. Ó, aqui você entra. Como que você vai conduzir esse trade? Se você vai pegar 5, 7, 10, 15 pontos aqui, vai fazer de repente aqui um barra subindo, vai ser a critério seu, tá? É mais aí como que vocês optam por estar operando. Eu particularmente, eu protejo a operação, marco aonde na minha leitura o dólar pode parar e tento carregar o meu alvo até lá, mas aí é de acordo com o gosto do freguês, tá? A gente fez também aí uns estudos, tá? Do ano de 2023, se eu não me engano, foram 2.228 operações no ano de 2023, tá? E a gente tem aí todas as estatísticas. Vamos estar mostrando e fazendo um vídeo também disso daí, para mostrar para vocês o quão lucrativo foi o 0,88, tá? Quem teve o 0,88, o que viu, tá? Então a gente vai estar aí divulgando também esse vídeo aí no mais tardar na semana que vem, tá? Que aí vocês conseguem estar de repente aí vendo qual que é a probabilidade do mercado te dar X pontos, e aí você de repente pode estar montando um operacional em cima disso, vai saber, né? Aí realmente é algo que vocês aí vão tá vendo o que melhor casa com vocês, tá? Bom, eu acho que ficou um vídeo aí razoável de tempo. A gente conseguiu aí estar falando de como tá utilizando o 0,88 e qual a importância dele no operacional aí, tanto de quem opera nesse mercado aí há algum tempo, mas não está tendo a consistência, como quem é iniciante e precisa aí de uma ajuda para poder identificar as entradas e as saídas do mercado e a condução também do trade, que isso é importante para você poder estar extraindo aí o máximo que você conseguir do mercado. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Vamos ver se a gente consegue aí tá mantendo aí uma sequência também de vídeos aí em breve. Beleza? Então, valeu, até a próxima.